irmãos e as irmãs que encontraram a primeira carta do apóstolo João, capítulo 5, versos 4 e 5, por favor, se manifestem dizendo graças a Deus. A palavra do Senhor nos diz assim: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Só os que podem digam amém. Podeis tomar assento, muito obrigado, e que Deus, por graça, mais uma vez abençoe a exposição de sua palavra. Eu quero acreditar que estamos diante de um texto, se não todo conhecido, pelo menos relativamente, trata-se de um texto familiar, e se não de todos que aqui estão, pelo menos de uma boa parte, principalmente na parte em que João, inspirado pelo Espírito Santo, é claro, ele verbaliza, ele escreve, afirmando que a vitória que é capaz de vencer o que ele chama de mundo, é o que ele chama de a nossa fé. De maneira que eu, inicialmente, reconheço que trata-se de um texto, de certa forma, conhecido de muitos dos que aqui estão. Entretanto, para nós, pelo menos, tentarmos entender este texto corretamente, e ao entendê-lo desta forma, então, com a ajuda de Deus, é claro, buscarmos algumas lições práticas e aplicáveis aos dias de hoje, é preciso que tomemos alguns cuidados e caminhemos por alguns caminhos na interpretação desse texto. E sem dúvida alguma, o primeiro passo nesta direção é considerarmos que, embora João estivesse debaixo da inspiração e da ação inspiradora do Espírito Santo, isso não quer dizer que João estivesse fora de si, até porque o Espírito Santo, ele nunca rouba a razão, ou a consciência, ou o entendimento da pessoa. Muito pelo contrário, o próprio apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele afirma que devemos prestar um culto racional, um culto com entendimento a Deus. E isto só é possível, é claro, pela ação do Espírito Santo. Então, quando João está sob e debaixo da inspiração do Espírito Santo, João, ele não está fora de si. Pelo contrário, João, ele tem muita clareza a respeito do que está acontecendo nos seus dias. João está escrevendo esta carta, e ele tem noção absoluta dos desafios da igreja daquele tempo. Se você, por exemplo, fizer uma leitura atenta, uma leitura correta desta carta, você perceberá que nas palavras de João há uma espécie de urgência, há uma espécie de alguém que está extremamente preocupado e com pressa de solucionar alguns problemas,
Se você que está atento aqui fizer uma leitura atenta desta carta, você perceberá nas palavras que João escreve uma preocupação acentuada, e há uma razão para isto. João, quando escreve esta carta, primeiro, ele tem motivações claras. Segundo, ele também tem objetivos claros. O que é que leva João a escrever esta carta? João, quando escreve esta carta, ele está preocupado com um ataque externo que a igreja estava enfrentando naquele tempo. Este ataque não era outro senão o ataque de uma seita que disseminava uma heresia por nome de gnosticismo. É claro que eu não vim aqui nesta noite falar a respeito dos gnósticos, mas só para você ter uma ideia do quão problemático era isto. Os gnósticos, por exemplo, dentre outras coisas, eles principalmente negavam o fato de Jesus Cristo ser o Filho de Deus. Alguém poderá pensar, pastor Elias, em pleno século 21, em plena pós-modernidade, desacreditar ou questionar o fato de Jesus ser o Filho de Deus é algum problema? Traria algum dano para a igreja? É claro que sim, porque na verdade, negar que Jesus Cristo é o Filho de Deus é negar toda a base da nossa fé. Negar que Jesus Cristo é o Filho de Deus é desconstruir os fundamentos da fé cristã, a base principal da fé cristã. É exatamente por isso, irmãos, que João, ele tem este tom de preocupação, de emergência, de urgência, porque os gnósticos estavam atacando a igreja, e ao atacar a igreja, os irmãos da igreja, os membros desta igreja, estavam com a mente dividida. Na prática, só para nós termos uma ideia, era mais ou menos assim: a maioria dos irmãos perguntava, questionava, dizendo: quem estará com a verdade? A quem devemos seguir? Quem está falando a verdade? Seriam os inteligentes gnósticos ou o velho apóstolo João? É aí então que o Espírito Santo inspira João a escrever esta carta. E ao escrevê-la, João quer com isto é, com esta carta, ele quer renovar no coração desses irmãos a convicção de algumas verdades. Por exemplo, ele nesta carta, ele trata pelo menos sobre 5 assuntos. Primeiro, ele diz que quem é nascido de Deus tem convicção de que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Em segundo lugar, ele diz que quem é nascido de Deus possui a vida eterna. Vida eterna aqui, você não pode confundir com existência eterna. Existência eterna é uma coisa, vida eterna é outra coisa. Por exemplo, existência eterna até os ímpios têm. Após a morte física, eles por certo terão vida na eternidade. Agora, vida eterna é só para quem crê em Jesus Cristo. O que seria então vida eterna? É a junção de duas expressões: vida eterna. Quem é a vida? Jesus. E eterna na eternidade. Vida eterna então é
desfrutar sem limites de Cristo por toda a eternidade. E João, ele diz que quem é nascido de Deus possui a esperança de vida eterna. João também, nesta carta, ele afirma que quem é nascido de Deus não peca. Aqui é preciso um cuidado, porque nesta mesma carta, por exemplo, João, ele diz que quem diz que não tem pecado já se faz mentiroso. Então, o que é que João está querendo dizer com a expressão que quem é nascido de Deus não peca? Este não pecar não é cometer falhas, não é cometer deslizes. Este não pecar é não premeditar o pecado, é não projetar o pecado. Este não pecar é não sentir alegria em pecar, e quando peca, sente tristeza na alma. Ele diz então que quem é nascido de Deus não vive pecando, não tem como padrão de vida o pecado. Ele segue, para nós adiantarmos aqui, ele segue também dizendo que quem é nascido de Deus tem as suas orações ouvidas e respondidas por Deus. E finalmente, ele afirma também que quem é nascido de Deus demonstra a sua fé em obras, porque para João, você que está atento aqui, para João, ele afirma, ele entende e ele escreve que não basta crer, é preciso viver uma vida que seja no nível da sua fé. Se creio, tenho que praticar. Se tenho fé, isso tem que ser demonstrado no meu padrão de vida, no meu perfil de vida, no meu modo de viver no dia a dia. E agora sim, quando João está encerrando, ou para encerrar esta carta, inspirado pelo Espírito Santo, ele começa a tratar sobre uma batalha. Ele deixa claro que existe uma batalha acontecendo exatamente agora. Você que está atento, eu chamo a sua atenção. A primeira notícia que João nos dá aqui nesses versos é de que existe uma batalha acontecendo agora. Enquanto nós estamos aqui adorando a Deus, presenciando tudo que vimos, sentindo o que já sentimos, há uma batalha real, há uma batalha séria sendo travada exatamente agora. João não só nos dá a informação de que existe uma guerra acontecendo agora, como ele nos mostra quem são os envolvidos nesta batalha. Ele diz, primeiro, que os envolvidos nesta batalha é o que ele chama de nascidos de Deus. Deixa eu perguntar aqui, quem aqui crê que você é nascido de Deus? Aproveite, levante a sua mão e dê o melhor glória a Deus que você já deu aqui nesta noite. Então, você é parte desta batalha. Preste atenção nisto, porque João, ele afirma que de um lado da batalha estão, aqueles que ele chama de nascidos de Deus, e do outro lado da batalha, por incrível que pareça, João, ele não chama aqui, atente para isso, aqui, ele não chama o nosso inimigo de diabo. Pelo contrário,
aqui ele chama o nosso inimigo de mundo. Então percebam, de um lado da batalha estão os nascidos de Deus, do outro lado está o que ele chama de mundo. Preste atenção, geralmente pensamos que o nosso adversário é o diabo. É claro que é, mas o diabo, ele tem as suas formas de agir. E aqui João, ele tem uma percepção aguçada. Aqui João, ele, claro, que dirigido pelo Espírito Santo, ele diz que uma das formas do diabo trabalhar e lutar contra os nascidos de Deus é por meio do que ele chama de mundo. Observe, eu conheço pessoas no dia a dia da vida, no dia a dia da igreja. Eu conheço pessoas, pastor Fenelon, me dirijo ao senhor com respeito, é claro. Eu conheço pessoas crentes, sérias, piedosas, santas, pessoas que oram, mas que estão perdendo a batalha. Não estão perdendo a batalha porque pecaram, não. São pessoas sérias, não estão perdendo a batalha porque negligenciam a oração, não. Até oram, mas estão perdendo a batalha porque não conhecem quem de fato é o seu inimigo e como este inimigo ele atua neste tempo. João, ele aparece, ele surge, ele emerge como uma espécie de luz, como uma espécie de orientador. E ele diz que Satanás, em seu tempo, como agora também, ele se manifesta por meio do que ele chama de mundo. Eu preciso que você atente para isso. A grande questão agora é: que mundo é este? De que mundo João está falando? Quando João escreve, e esta é a vitória que vence o mundo. O que é que ele tem em mente? Você que é pai, você que é mãe, você não pode perder isso aqui por nada. Que mundo é este? Quando você olha para a Bíblia fala de diferentes mundos. Por exemplo, a Bíblia fala do mundo criado por Deus. Por exemplo, Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele diz sobre os mundos visíveis e os mundos invisíveis. Percebam que então a Bíblia trata a natureza, a obra criada por Deus, como mundo. Por outro lado, a Bíblia também chama a raça humana de mundo, porque Deus amou o mundo. Que mundo é este? É a natureza? Não, são os homens. Percebem? Ora, a Bíblia fala de mundo como natureza. Ora, a Bíblia fala de mundo como os homens, seres humanos. Mas e aqui? A que mundo João está se referindo? Seria a natureza? Claro que não. Não estamos em guerra contra a natureza. Seriam os homens? Claro que não. A Bíblia não se contradiz. Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz que a nossa guerra não é contra a carne, não é contra o sangue, mas é uma guerra espiritual. Então, você pode estar perguntando: pregador, então, que mundo é este? Para você que está atento, só nos resta uma opção. Se não é natureza, se não é um mundo humano, então que mundo é este? Você não pode perder isso aqui. Este mundo não é outro senão sistema. Quando João, ele diz: quem é que vence o mundo, senão quem é nascido de Deus? Este mundo é sistema, é o que rege o mundo.
é o que rege as pessoas. Quando João diz: e esta é a vitória que vence o mundo. Por mundo aqui, João entende ser um sistema. Que sistema é este, pastor Elias? Esse sistema é um sistema regido por Satanás. E este sistema é inimigo, primeiro, de Deus, segundo, da palavra de Deus, e terceiro, do povo de Deus. Então, mundo aqui é um sistema que conspira contra Deus e tudo que pertence a Deus. Por exemplo, a própria Bíblia diz: o mundo jaz no maligno. Percebam, eu não me canso de tentar explicar o que isso quer dizer, o que a Bíblia quer dizer com o mundo. Mundo aqui também é sistema. Jaz, o que seria a expressão jaz? Dá para imaginar a cena: uma pessoa numa praça, assentado num banco, e alguém está deitado, com a cabeça no colo de quem está sentado. Essa pessoa que está deitada, ela está tão sonolenta, ela está tão vulnerável, que quem está sentado faz carícias, ou que nós chamamos de cafuné, no cabelo de quem está praticamente dormindo. Quando a Bíblia diz, irmãos, o mundo jaz no maligno, a expressão jaz é isto: o mundo está deitado sonolentamente, vulneravelmente, no colo do maligno. Ou seja, quando a Bíblia aqui trata de mundo, ela está tratando de algo que é dominado por Satanás e que usa isso contra Deus, contra a palavra e contra a própria igreja. Aí você poderá dizer: pastor Elias, então eu estou livre desse mal, porque eu não pertenço ao mundo. Aliás, pastor Elias, você pode dizer: eu sou membro da Assembleia de Deus em Parauapebas, sou pastoreado pelo pastor Fenelon, pelo pastor Carlos e por tantos outros homens de Deus deste ministério. É verdade, em partes você está certo, em partes, porque por outro lado, você não está, atende, porque senão você não vai me interpretar corretamente. Por outro lado, nós não estamos ainda totalmente livres desse sistema. É claro que geograficamente Deus nos tirou de lá e nos colocou aqui, é claro. Mas se esse sistema é o que se volta contra Deus, é o que luta contra o padrão de Deus, então nós temos que reconhecer que dentro de nós, infelizmente, ainda existe algo que guerreia contra as coisas de Deus. Querem ver? Eu sei que enquanto nós estamos aqui, eu sei que há pessoas que estão relutando, porque querem ir embora, querem sair. Para vir aqui foi uma dificuldade, porque há em nós ainda uma natureza que guerreia contra as coisas de Deus. Alguém poderá dizer: pastor Elias, pode acontecer até com o senhor, mas comigo não. Ora, então você é melhor do que Paulo. E olha que eu não estou falando de qualquer pessoa, eu estou falando de Paulo. Eu poderia falar muita coisa sobre Paulo, mas deixe-me rapidamente, para avançarmos, falar somente duas coisas sobre Paulo. Primeiro, quem é que pregou para Paulo? Geralmente você encontra crentes dizendo: pastor Elias, sabe quem pregou para mim? Pastor fulano de tal.
ele me ganhou para Jesus. E isso é uma honra para essa pessoa. Eu pergunto, quem é que evangelizou Paulo? Quem é que pregou para Paulo? Foi Pedro? Não. Foi João? Claro que não. Quem é que pregou para Paulo no caminho de Damasco? Quem é que evangelizou Paulo no caminho de Damasco? O próprio Senhor Jesus. Eu fico impressionado, negativamente falando, é claro, com a facilidade com que alguns pregadores tiram Jesus do trono e traz para a terra. Jesus se levantou, Jesus sentou, agora ele desceu. Agora, a única vez depois de sua ascensão ao céu que eu vejo Jesus deixando o céu para vir na terra, foi exatamente para evangelizar o apóstolo Paulo. Paulo foi evangelizado pelo próprio Senhor Jesus. Sabe quem foi Paulo? É aquele que fala dele mesmo, sem dizer que é ele. E aí fica uma lição. Tem gente que por muito menos tem que dizer que é ele que fez. Paulo, ele falando dele, não falou que foi ele. Ele disse: conheço um homem. Sou eu, mas eu não vou falar que sou eu. Conheço um homem que, se no corpo ou fora dele, não sei, mas que esteve no terceiro céu. Tem gente que não sobe nem o primeiro degrau e já se acha o máximo. É por isso que Deus não investe mais nessa pessoa. Paulo diz: esteve no terceiro céu, e lá ouviu coisas inefáveis que ao mortal não é digno de relatar. Sabe quem é esse Paulo que foi evangelizado por Jesus e que esteve no terceiro céu? É o mesmo que aparece depois dizendo: miserável homem que sou, o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero está diante de mim todo o dia. É o mesmo Paulo que, quando escreve aos Gálatas, ele vai representar esta guerra interna entre carne e espírito. Paulo é realista. Paulo, ele encara a realidade e ele diz que há uma guerra dentro de nós agora, entre carne e espírito. E o que eu acho lindo, pastor Carlos, me dirijo ao senhor com respeito também, é claro. O que eu acho lindo é que Paulo, ele vai usar uma figura de linguagem. Para falar da carne, ele usa Ismael, e para falar do espírito, ele usa Isaque. Ismael, o filho da precipitação. Ismael, o filho da desconfiança. Ismael, o filho da carnalidade de Abraão. E Isaque, o filho da promessa, o filho do espírito, o filho do milagre. Então, Ismael representa a carne e Isaque representa o espírito. O que eu acho lindo é aqui, porque Paulo diz que quando Isaque era crescido, se você pode, para ser uma vez só, grita em nome de Jesus, diga: quando. Isso não é gritar, eu conheço vocês, diga forte, diga: quando Isaque era crescido. Perceba então que enquanto ele foi pequeno, Ismael não tinha problema com ele. Ismael nunca ficou preocupado com Isaque, enquanto Isaque era pequeno. Mas quando Isaque cresceu, começou a incomodar Ismael. E a Bíblia diz então que Ismael começa a perseguir Isaque. É exatamente assim. Enquanto a vida espiritual de alguém é pequena,
é minúscula, a carne nem se preocupa, mas quando a pessoa começa a crescer no espírito, a guerra aumenta, a batalha aumenta. Isso é para te alegrar, meu irmão. Sabe por quê? Porque se a batalha interna é maior do que ontem, é porque a sua vida espiritual está crescendo, está aumentando. Quanto maior a batalha, é sinal de crescimento espiritual, e Deus está contigo nesta batalha. O que eu estou tentando mostrar a vocês aqui é que há uma guerra dentro de nós, de um espírito que guerreia contra a carne, e de um sistema que luta contra as coisas de Deus. Mas como esse sistema se manifesta nos dias de hoje? Na desconstrução das bases, aquilo que alguém chamou de o descongelamento do sólido. Tudo que é base, tudo que é sustentável está se desfazendo. Se cumpre o que o salmista previu e disse: chegará um tempo em que todas as bases da terra serão abaladas. Base social, moral, política, econômica, espiritual, religiosa, base da liderança. Tudo começará a se desfazer diante dos seus olhos. Não é este o nosso tempo? Um tempo em que tudo está se desfazendo, e é neste tempo que João aparece como uma voz profética para a igreja deste tempo, e ele diz: quando isso começar a acontecer, nada está perdido, há uma saída. Qual é a saída, João? E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Só quem pode grita: a nossa fé. Só mais uma vez, diga: a nossa fé. Onde está a mão que você levanta para adorar ao Senhor? Esta mão. Claro, você que quer e pode, e com respeito, é lógico, toque no ombro da pessoa que está perto de você e diga: nada está perdido, há uma saída para a igreja. Diga agora: e esta é a vitória. Vai com ânimo para ele acreditar. É a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A grande questão, eu não quero cansar vocês, mas a grande questão agora é: que fé é esta? Deixa eu fazer uma pergunta. Quem aqui ainda reconhece que é nascido de Deus, diga glória a Deus. Quem reconhece que está em batalha, diga glória a Deus. Quem quer vencer esta batalha, diga glória a Deus. Pois João apresenta a arma. E qual é a arma para vencer esse sistema? A nossa, o que mesmo é a nossa? Que fé é esta? Primeiro que João não diz a fé, ele diz a nossa fé. Uma coisa é a fé ou fé, outra coisa é a nossa fé. Não é qualquer fé, é uma fé específica. A única arma capaz de vencer o mundo é a nossa fé. Agora, que fé é esta? De onde vem esta fé? O escritor aos Hebreus diz de onde vem.
Quando no capítulo 12, a partir do verso 1, ele diz: visto que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha. Eu amo isso aqui. Que nuvem de testemunha é essa? Não é o mundo, não são os anjos, não são os demônios. Olhe para cá. Essa nuvem de testemunha é o que está no capítulo 11. E o que está no capítulo 11? A galeria dos heróis da fé, homens dos quais, segundo o texto, o mundo não era digno. Quem está lendo ali vai lendo o capítulo 11 todo. Quando chega no 12 ele diz: você que leu a galeria dos heróis da fé, você quer continuar o que eles começaram? Você quer dar continuidade à história deles? Aí quem responde: sim, eu quero. Então caminha esse: deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Olha agora, para adiantar aqui: e corramos pacientemente. Qual é a ideia aqui do escritor aos Hebreus? A ideia era da corrida na arena mesmo. E aquela corrida de revezamento. A pessoa tem o bastão, ela corre 100 metros, ela passa o bastão para outra, que corre, passa para outra. É isso aqui. Ele está dizendo: os que vieram antes nos passaram o bastão. Agora somos nós que temos que escrever a história. Corramos pacientemente. Como? Aí ele diz: olhando firmemente para quem? Para Jesus Cristo, que é quem? O autor e o consumador da fé, não da nossa fé. Oh, tem gente entendendo a voz de Deus aqui. O que o escritor está dizendo é que esta fé não é qualquer fé. Esta fé brota do próprio Filho de Deus. Só para que essa cidade saiba que está tendo festa nesse grande santuário, levante a sua mão e grita: Jesus Cristo. Não, esse nome tem que ser mais forte. Diga: Jesus Cristo é o autor e o consumador da nossa fé. Olhe isso. Olhe isso. Ele é o quê? Autor. Ele é o quê? O que é ser autor? É aquele que gera, que faz nascer. O que o escritor está dizendo é: essa fé não é qualquer uma, ela não nasce de qualquer fonte. Essa fé tem Cristo como a sua fonte. Ele é quem gerou a fé. Mas ele não é só o autor. Ele diz que ele é autor e consumador. Começa nele e termina nele. Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Então a fé começa nele, está nele e é para ele. Ou ainda tem crente que dá glória a Deus com essas coisas. Você quer ver um exemplo disso prático? Lá em Efésios, Paulo ele diz: nós não somos salvos pelas obras, para que ninguém se glorie, mas somos salvos, olha a sequência, somos salvos pela graça, mediante a fé, e isso não vem, é dom. Olha lá, somos salvos pela, diga bem forte, graça, mediante a, e isso não vem de quem? De nós, mas vem de. Então, para eu ser salvo, eu dependo da graça.
Para eu aceitar a graça, eu dependo da fé. E isso não vem de vós. O que não vem de nós? A graça e a fé. Então, para eu ser salvo, eu dependo da graça. Para eu receber a graça, eu dependo da fé. Mas todas as duas coisas é Deus quem dá. Então o que eu faço? A não ser abrir a mão, me ajoelhar e adorar aquele que gerou todas as coisas. Quem reconhece a grandeza dele, levante a sua mão e dê um brado de glória. E a ideia aqui é esta: ele é o autor e é o consumador. É isso aqui, ó. Ele está dizendo: no início da sua carreira, eu gerei a fé, mas não deixei vocês sozinhos, porque é do começo ao fim. Eu gero a fé, mas seguro na mão. Vamos lá. Eu sou autor, começou comigo, e eu sou consumador, termina comigo. Oh, glória a Deus. Levante uma de suas mãos aos céus. Deus marcou esta noite para renovar em corações aqui a verdadeira fé do Evangelho de Jesus Cristo. Satanás não vai dividir a tua mente. Eu preciso adiantar para eu concluir. Mas o que é fé? Quem ainda me ouve, diga amém. O que é fé? Ô meu irmão, a coisa está tão difícil que para você começar a explicar o que é fé, você precisa primeiro começar dizendo o que não é. Fé não é o que a teologia da prosperidade diz. Porque olha o que a teologia da prosperidade diz. Ah, pastor, mas isso não tem nada a ver comigo. Cuidado, porque sem querer a gente entra nesses negócios. Olha o que eles afirmam. Claro que de forma cuidadosa. Atente para cá. Eles deixam claro que a fé é maior do que Deus. Não, pastor, claro que sim. Quer ver que é verdade? Olha o que eles dizem. Se você tem fé, determina que Deus faz. Declare o que você quer pela fé e Deus fará. O que eles estão dizendo? Que a fé manipula Deus. É como se você fosse o motorista, o volante é a fé e Deus é o carro. Quer ir para a direita? Usa fé. Quer ir para a esquerda? Usa fé. Quero isso? Usa fé. Como se a fé mandasse em Deus. Eu declaro pela fé. Ô meu irmão, aqui quem declara é Deus. A única coisa que crente declara é imposto de renda. E olhe lá ainda. Porque aqui quem tem poder para declarar alguma coisa é o dono da igreja, é o soberano. E aí dá glória a Deus quem acha que tem que dar glória a Deus. Então o que é fé? Eu não vou cansar vocês não. Mas o que é fé? A Bíblia responde. Hebreus 11:1. Ora, a fé é o firme fundamento, presta atenção, das coisas que se esperam. Deixa eu beber água. E a prova das coisas que não se veem. Espera lá. É o firme fundamento das coisas que chegaram. É isso? Que chegarão? Não sei. É o firme fundamento das coisas que se... Então, pera lá. Chegaram.
Aí alguém diz assim: não, mas quem tem fé ou quem tem promessa não morre. Como é que é? Quem tem promessa não morre. Ah, morre, meu irmão. Você que não se cuida, você vê. Abraão, que era o pai da fé, morreu sem ver o cumprimento da promessa. E olha que ele é o pai da fé. Imagine. Deus não precisa que eu esteja vivo para cumprir o que Ele me prometeu. A fé, preste atenção, em que tempo a fé trabalha? Antes de acontecer, durante o acontecimento, ou depois que acontece o que eu quero? A Bíblia é clara. Ela é o firme fundamento das coisas que eu estou esperando. Então ela trabalha quando? Antes de acontecer. E não para as coisas acontecerem. A ação da fé não é só para acontecer. A ação da fé é quando não acontece. É o firme fundamento das coisas que se esperam. E a prova das coisas que eu não estou vendo. Como assim? A fé não é a certeza de que tudo vai dar certo. Não. A fé é o que te dá condições de continuar honrando a Deus, mesmo quando tudo está errado. Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus! É por isso que Paulo é claro, quando ele chama a fé não de espada, mas chama a fé de escudo. Presta atenção. De que adianta ter a arma se você não sabe usá-la? Paulo diz em Efésios 6, fechei a Bíblia, que a palavra é a espada do Espírito, e que a fé é o escudo da fé. Levante a Bíblia e grita: a Bíblia. Não, gente, diga: a Bíblia é a espada. Diga: e a fé é escudo. Agora olhe para cá. Espada é arma de ataque ou defesa? E escudo? Então por que tem gente atacando pela fé? Eu declaro pela fé, eu venço. Não, fé não é para isso. Atacar é pela palavra. Agora a fé, não. É por isso que Paulo diz: embraçando sempre, aqui ó, o escudo da fé. Fé não é para atacar, fé é para defender. E aí Paulo diz: para que vocês sejam capazes de apagar os dardos inflamáveis do diabo. Aonde? Na mente. Quando ele começa a dizer: Deus é bom? Sim. Por que ele permitiu o mal? Ele é poderoso? Sim. Por que ele não fez o que você quer? É aí que floresce a fé. E aí você diz: Deus fazendo ou não, Ele é Senhor. Porque tudo que Ele poderia fazer por mim, Ele fez em Cristo, na cruz do Calvário. Quem deseja esta fé, adore ao Senhor. Onde tem alguém que pode levantar uma de suas mãos? O Senhor renova a sua fé aqui nesta noite. O diabo não vai dividir a tua mente. O diabo não vai dividir a tua casa. Hoje Deus fortalece a tua fé. Eu vou encerrar aqui. Mas eu encerro falando o que aquele que é o maior falou sobre a fé: Jesus. Se tiverdes fé, não é do tamanho, é
como um grão de mostarda. Tamanho é uma coisa, como é outra. Tamanho é quantidade, como é qualidade. Porque se Jesus dissesse, se tiverdes fé do tamanho, ele cairia em contradição com ele. Porque quando os discípulos tinham pouca fé, ele os repreendia. Aí agora vem dizer que eu posso ter fé do tamanho de um grão de mostarda, que tá bom? É para ter muito ou pouco afinal. Mas ele não diz do tamanho. Ele diz, se tiverdes fé, como? Não é do tamanho. Se vocês tiverem fé da qualidade do grão de mostarda. Porque é verdade, o grão de mostarda é minúsculo, quase que invisível, todavia ele é inquebrável. Joga no chão, não quebra. No chão, pisa nele, não quebra. Depois de pisado, joga no fogo, apaga o fogo, tira o grão, planta em boa terra e ainda vai produzir fruto. É disso que Jesus falava. Jesus estava dizendo, se vocês tiverem fé da qualidade de um grão de mostarda, que vence os solavancos da vida, os pisões da vida, o fogo da adversidade, e ainda for capaz de produzir fruto, peçam o que quiserem e vos será feito. Quem deseja esta fé, se coloque em pé, adorando ao Senhor. O recancho remahawin elevas. O recancho mineu ingeu elevas. Onde está a mão que você levanta para adorar ao Senhor? Você pode ser uma bênção para o teu irmão. Isso não é pecado. É a Bíblia quem diz. Quando vocês se reunirem, edificai-vos uns aos outros, consolai-vos uns aos outros. Onde está a mão que você levanta para adorar ao Senhor? Você que quer ser uma bênção para o teu irmão, coloque a mão no ombro dele e diga para ele: o diabo não vai dividir a tua mente. O sistema deste mundo não vai engolir a tua casa. Porque Deus marcou esta noite para renovar em nós a nossa fé. A nossa fé. Diga para ele: não é minha fé, não é sua, é nossa. Nasceu daquele que nos gerou. Oh, glória a Deus. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra. E o Espírito de Deus ministra ao meu espírito aqui, que a começar lá de trás, a quem ainda está atento e orando, Deus vai renovar a tua fé agora, as tuas convicções agora, seja renovado agora. Por um minuto ore por esta pessoa. Por um minuto ore por essa pessoa. Obrigado. Há crentes aqui que o diabo está tentando engolir pelo sistema a sua casa. Mas o Senhor está dizendo aqui: e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Tem alguém orando aqui ainda? Ore pelo teu irmão. Eu ouço alguém orando aqui. Eu ouço alguns obreiros orando uns pelos outros aqui. Onde tiver alguém orando,
Onde tiver alguém com o coração aberto, o espírito voltado para o que foi pregado, seja tocado pela graça de Deus agora. Neste mesmo sentimento, e eu vou devolver o microfone a quem eu devo devolver. Eu preciso e quero fazer isso. Onde está a primeira pessoa que ficou aqui até agora, participando do culto, ouvindo os belos hinos que foram cantados e ouvindo esta palavra, e há no seu coração o desejo de entregar a sua vida a Jesus? Onde está você? Onde está a primeira pessoa que deseja entregar a sua vida ao Senhor? Onde você estiver, você que quer ter os seus pecados perdoados, onde você estiver, levante uma de suas mãos para que eu possa te identificar. Onde está você que deseja entregar a sua vida ao Senhor agora? Ter esse fardo pesado de uma consciência que te acusa, de pecados que você cometeu. O Senhor está dizendo: eu posso mudar a sua história. Onde está você